IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Ao Mestre Jesus, as nossas humildes rogativas. Que a sementeira que ora iniciamos encontre nas mentes e nos corações de quantos nos ouvem terreno fértil a oferecer a feliz colheita de muita paz e harmonia. Que todos os lares, todas as famílias, todos os nossos irmãos recolham a luz da compreensão, da tolerância, da fraternidade, fazendo-se repletos de realização espiritual. Que o Divino Mestre nos abençoe a todos. Sementeira Cristã, programa do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. O nosso fraternal bom dia aos ouvintes. Bom dia, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Diretor de áudio e sonoplastia. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, destacamos para hoje a questão número 306. A pergunta: uma vez desencarnado, o espírito se lembra com detalhes de todos os acontecimentos de sua vida? Alcança o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Resposta: ele se lembra das coisas em razão das consequências que tiveram para o seu estado de espírito. Mas entenda que há circunstâncias de sua vida às quais ele não liga nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. Na seção deste programa que responde a perguntas dos ouvintes, hoje responderá a pergunta formulada pelo nosso prezado ouvinte José Vitor, da Vila Santa Helena. Você perguntou à equipe do IDEFRAN: qual a opinião do Espiritismo sobre a questão das almas gêmeas? Elas existem? Vamos aguardar um pouquinho, meu caro José Vitor. A resposta virá no final deste programa. Caros ouvintes, cara Nara, está escrito que todos haveremos de levar muito a sério que amarmos aos nossos irmãos como a nós mesmos é a recomendação do Mestre Jesus como um dos principais mandamentos a colocar-nos em harmonia com os desígnios da lei de Deus. O outro, que é o principal, Jesus o enunciou de forma simples e direta: amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar a Deus em espírito. É por isso que Jesus tentou convencer-nos de que é muito diferente pensar num Deus antropomórfico, num Deus que tem a forma humana, e num Deus espírito, e que tem como alguns de seus atributos a onipotência, a onipresença e a onisciência. É que quando pensamos ou falamos em Deus, há que ser de maneira a considerá-lo um espírito sem forma e sem tamanho, porque é infinito, do tamanho do universo, que também não tem limites. Se considerarmos o homem de forma igual a Deus, isto é, feito à sua imagem e semelhança, não em espírito, mas em corpo físico, estaremos, na verdade, invertendo a equação filosófica e dizendo que Deus tem a nossa forma humana, pesada e grosseira. Devemos, por tudo isso, considerar o espírito, encarnado ou desencarnado, feito à imagem e semelhança de Deus, mas bem entendido, o espírito, não o nosso corpo grosseiro.
Assim mesmo, quando o Espírito tiver alcançado a suprema perfeição. A suprema perfeição, bem entendendo, não a perfeição absoluta, porque esta é a de Deus, e jamais a criatura se igualará ao Criador. Este, porém, não será o assunto central do programa de hoje. Fica apenas como válida reflexão inicial, dada a frequência com que se ouve tais expressões impróprias. Mas o que nos convém, por agora, é falar do amor, da fraternidade. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, que o Pai Celestial não perdoa aqueles que não perdoam. Fácil de entender por quê. A lei de Deus é a expressão da verdadeira justiça. Ora, se ela é de causa e efeito, não poderia de forma alguma conceder alguma coisa a alguém sem que esse alguém merecesse. Ela dá o que corresponda ao nível de elevação do indivíduo, isto é, justiça. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito, que tomando por medida no que se deve fazer para os outros, o que se desejaria para si. Sim. Com qual direito se exigiriam dos semelhantes bons procedimentos de indulgência, de benevolência e de devotamento, se nós não os temos para com eles? A prática dessa máxima tende à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem por normas de sua conduta e por base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódios nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Um breve espaço para o nosso momento musical para reflexão. Vamos ouvir de Gaetano Braga, com a Orquestra RGE, regência de Enrico Simonetti, Angeles Serenade.
Quando os fariseus questionaram Jesus sobre a justiça da cobrança de impostos, eles tiveram que mostrar-lhe, a seu pedido, uma moeda com que era pago o referido imposto. Pegando a moeda, ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? Eles lhe responderam: de César. Então Jesus lhes disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Admiraram a resposta de Jesus e se retiraram. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, tendo horror ao tributo que lhe era cobrado pelos romanos, dela fizeram uma questão religiosa. Um partido numeroso se formara para repelir o imposto. O pagamento do tributo era, pois, para eles, uma questão irritante e atual, sem a qual a pergunta feita a Jesus, se era permitido pagar ou deixar de pagar o tributo a César, não teria nenhum sentido. Esta questão era uma armadilha porque, de acordo com a sua resposta, esperavam excitar contra ele, seja a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, evita a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, dizendo-lhes para restituírem a cada um o que lhe era devido. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma forma restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral, resumido sob uma forma prática e usual e deduzida de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daqueles que mandam agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. Ele condena todo o prejuízo material e moral acarretado a outrem, toda a violação dos seus interesses. Recomenda o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Estende ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, assim como para com os indivíduos. As instruções dos Espíritos acerca do conteúdo deste capítulo são as seguintes. Do Espírito Lázaro, no ano de 1862, portanto na época da codificação do Espiritismo, quando Kardec recebeu a seguinte mensagem. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E do sentimento, o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as inspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, acessaram a paisagem humana. O Espiritismo, a seu tempo, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. O espírito Lázaro disse, no seu início,
O homem não tem senão instintos, e aquele, pois, que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, quer dizer, aperfeiçoar os sentimentos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são os germes e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso, e os seres menos avançados são aqueles que, despojando-se pouco a pouco de sua crisálida, ainda permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do labor presente, e mais do que bens terrestres, levar-nos-á à gloriosa elevação. É, então, que compreendendo a lei de amor que une todos os seres, nela encontraremos as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Agora, ouçamos o que dissera o espírito Fenelon na mesma oportunidade da codificação do espiritismo. O amor é de essência divina, e desde o primeiro até o último, possuís no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que pudestes constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo que tendesse a diminuí-la, e atingindo frequentemente proporções sublimes. Vamos agora ao nosso momento musical mediúnico. Do Espírito de Noel Rosa, psicografia de Marta Galego, na voz de Eliana Utrera Rubino, Samba à Luz da Oração. Samba continua a ser do sonhador privilégio. Samba sai do coração, não se aprende no colégio. O samba nasce sozinho, as rimas saem a esmo. Haja um pouco de carinho e o samba sai por si mesmo. Na terra cantei chorando a vida em samba canção. Hoje sorrio cantando o samba à luz da oração. Faço samba em casamento, faço samba em velório. O samba está comigo no salão e no oratório. Porém, onde eu gosto mesmo de fazer samba e cantar é quando estamos unidos no Evangelho no lar. E quem quiser conquistar a paz para o seu coração, em frente à vida cantando o samba à luz da oração. Faço samba em casamento, faço samba em velório. O samba está comigo no salão e no oratório. Porém, onde eu gosto mesmo de fazer samba e cantar é quando estamos unidos no Evangelho no lar. E quem quiser conquistar a paz para o seu coração, em frente à vida cantando o samba à luz da oração.
Existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, dos quais seus corações transbordam, referentemente a animais, a plantas e mesmo a objetos materiais. Espécies de misantropos que se queixam da humanidade em geral, resistindo contra a tendência natural de sua própria alma, que por sua vez procura ao redor a afeição e a simpatia. Eles rebaixam a lei do amor ao estado de instinto, mas qualquer coisa que façam, não saberão sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações, na sua criação. Esse germe se desenvolve e engrandece com a moralidade e a inteligência, e ainda que comprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes que fazem as afeições sinceras e duráveis, e vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Há pessoas que recusam aceitar as provas da reencarnação, no sentido de que outros participem de suas afetuosas simpatias, das quais são exclusivos e ciumentos. A sua afeição os torna egoístas. O amor está restrito a um círculo íntimo de parentes e de amigos, e todos os outros lhes são indiferentes. Pois bem, para praticarmos a lei de amor, tal como Deus nos estendeu, é preciso que cheguemos progressivamente a amar a todos os nossos irmãos, indistintamente. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Deus o quer. E a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito de nossa nova doutrina, porque é a que deverá um dia matar o egoísmo, sob qualquer forma que ele se apresente, porque, além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amai vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? É a família? A seita? A nação? Não. É a humanidade toda. Nos mundos superiores é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos avançados que os habitam. E o nosso planeta, destinado a um progresso próximo por sua transformação social, verá praticar por seus habitantes esta lei sublime, reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por esta prática, o que nos lembra a recomendação de Jesus de não fazermos aos outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem, mas ao contrário, que façamos aos nossos semelhantes todo o bem que está ao nosso alcance fazer-lhes. Não creiais na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede, malgrado o seu empenho na frieza do sentimento, um dia ele será movido pelo amor verdadeiro. É um imã ao qual não pode resistir, e o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está latente em todos os corações. A terra, morada de prova e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado, e virá praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não nos cansemos, pois, de ouvir as palavras de João, o evangelista, quando a enfermidade e a velhice suspenderam o curso de suas pregações. Ele não repetia senão estas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. E o espírito Fenelon finaliza sua mensagem dizendo: caros irmãos amados, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma delas retira um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis bem cedo a terra transformada, tornar-se um paraíso onde as almas dos justos virão gozar o repouso.
O espírito Sansão, na mesma ocasião da captação das mensagens espirituais para a codificação do espiritismo, através de Kardec, legou-nos a seguinte mensagem: Meus queridos condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz: amai bastante, a fim de serdes amados. Este pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consta e acalma as penas de cada dia. Ou, antes, praticando esta sábia máxima, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes mesmo do decesso terrestre. Disse ele que os estudos espíritas, tendo desenvolvido em nós a compreensão do futuro, teremos uma certeza, ascensão até Deus, com todas as promessas que respondem às aspirações da nossa alma. Também devemos nos elevar bastante alto para julgar sem as estreitezas da matéria e não condenar nosso próximo antes de termos dirigido nosso pensamento até Deus. Para ele, amarmos no sentido profundo da palavra é sermos leais, probos, conscienciosos, para fazermos aos outros o que quereríamos para nós mesmos. É procurarmos ao redor o sentido íntimo de todas as dores que oprimem os irmãos para abrandá-las. É integrarmos a grande família humana, porque essa família nós a encontraremos em um certo período, em mundos mais avançados, e os espíritos que a compõem são, como nós mesmos, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. É por tudo isso que não podemos recusar aos nossos irmãos o que Deus nos deu livremente, visto que, por nossa vez, estaríamos bem contentes se nossos irmãos nos dessem daquilo que temos necessidade. A todos os sofrimentos haveremos de dar, pois, uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejamos todo amor, todo justiça. Que todos creiam que estas sábias palavras, amai bastante para ser desamados, caminharão conosco. Elas são revolucionárias e seguem um caminho fixo, invariável. Mas já teremos ganho, nós que escutamos a sua mensagem. Teremos de tal modo mudado em nosso próprio proveito que aceitaremos, sem contestar, uma multidão de ideias novas sobre a liberdade, a fraternidade, que outrora rejeitamos. Ora, daqui a 100 anos, aceitaremos com a mesma facilidade aquelas ideias que não puderam ainda entrar em nosso cérebro. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se se arrependeram, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque, frequentemente, eles não conhecem Deus como conheceis, e lhe será pedido menos que a vós. Não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes diante da lei de Deus e que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-la. Não. Não é só isso que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas ao vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmolas, e que as palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos, digo ainda, em que a fraternidade reinará neste globo.
A lei do Cristo é a que regerá os homens, e só ela será o freio e a esperança, e conduzirá as almas a moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como filhos de um mesmo Pai. Não façais diferenças entre os outros infelizes, porque é Deus quem quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezeis a ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Sementeira Cristã apresenta Em Nossa Dimensão. Ao aproximar-se o fim de mais um ano, lembramos a quantos prestigiam o Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, que a disposição da equipe da instituição é a melhor possível no sentido de promover a divulgação do Espiritismo. Trata-se de esforço conjunto envolvendo a todos e que revivesse o Evangelho de Jesus. Você pode valer-se da livraria ou do Clube do Livro, administrados pelo Idefran, e adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento de sua própria biblioteca. A livraria e o Clube do Livro Espírita do Idefran têm como preocupação principal difundir o livro espírita pelo menor custo, especialmente o Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil. Por força das grandes quantidades de livros adquiridos junto às editoras e distribuidoras, o Clube do Livro Espírita do Idefran pode distribuir livros que custam dezenas de reais por apenas R$15, se retirado no Idefran, ou com o acréscimo de pequena taxa, se o associado preferir que seja entregue no endereço que indicar, desde que no perímetro de entrega de Franca. Se enviado para outras localidades, acrescem-se apenas as despesas postais. Ligue área 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br e você saberá que existem outras maneiras que podem tornar ainda mais baratos os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran. E tem mais, você que reside no município de Franca pode utilizar graciosamente da videoteca e da biblioteca do Idefran. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça sua parte no nosso esforço conjunto de tornar o mundo melhor. Agora ouçam sobre brindes de Natal. Faça desses livros o melhor presente aos seus entes queridos e amigos. 30 segundos, de Richard Simonetti. Custa apenas R$8. E O Coração em Palavras,
apenas R$10. E saiba mais sobre como presentear neste Natal. Você que é associado do Clube do Livro Espírita do Idefran pode também adquirir agendas especiais para 2017, a preço de clube, considerando que elas também são lindos presentes de fim de ano. São agendas de ótima apresentação, em brochura e encadernadas. Avisamos que o 8º Bazar de Natal, que será promovido nas dependências do Idefran em favor das obras assistenciais do Centro Espírita Cristo Consolador, de Patrocínio Paulista, acontecerá nos dias 10 e 11 de dezembro próximo, com belíssimos artigos de Natal, de casa e de decoração. Teremos apresentações artísticas com Vansan e Coral Sol Maior. Local: Idefran. E repetimos, dias 10 e 11 de dezembro. No ciclo de palestras do Centro Espírita José Marques Garcia, da Fundação Espírita Allan Kardec, na próxima quinta-feira, dia 1º, teremos palestra com José Antônio Luiz Balieiro, ex-presidente da USE Estadual, que falará às 20 horas sobre o tema Tempo de Transição e Responsabilidade. Franca se entristeceu no último dia 20, com o passamento do bispo emérito Dom Diógenes Silva Mates, que na sua posição de autoridade máxima perante a Diocese de Franca, deixa a marca indelével de seu trabalho em favor do Evangelho. De nossa parte, o sentimento de solidariedade com a comunidade católica de Franca e região. Agora em gravação, o nosso companheiro Vicente Benatti tem alguma coisa a nos dizer. A Semana Arte e Vida exige talento de artista, pela força da música, da poesia, nos exige ensaio, ralar muito, a fim de ter o potencial de apresentação, dedicação, apreço, vontade, horas de estudos, ensaios, doações. A Semana Arte e Vida inicia-se no dia 6/12, às 20 horas. Palestra musical, grupo Toque de Luz. Local, Teatro Judas Iscariote, a Rua José Marques Garcia, 397. Realização, Núcleo de Estudos. Prossegue no dia 9/12, às 20 horas, audição de violão, Da Fagulha ao Fogo, performance, Sintonia em Movimentos, performance, Encontros e Despedidas, espetáculo teatral, O que Fizeram com Você, espetáculo teatral. Dia 10, às 20 horas, Artistas Francanos, Histórias e Contribuições, espetáculo teatral, produto final do projeto Artistas Francanos, Histórias e Contribuição. Exposição de artes visuais. Realização, Núcleo Arte e Cultura. Dia 11/12, às 19 horas, Um Dia em Parnaso, realização, Núcleo Arte e Cultura. Abjura, performance, realização, Arte e Dança. Traços em Movimento, performance, realização, Mearte. Mocidade Espírita, Arte e Vida. E Caminhos do Amor, apresentação de dança, realização, Grupo de Dança Infanto-Juvenil do Instituto Arte e Vida. A Semana Arte e Vida tem uma característica maior: a demonstração da imortalidade da alma através da arte, compromisso com a verdade, com a realidade que existe em todo o universo. Cabe ao artista essa missão de popularizar a doutrina de forma agradável, humoristicamente tratada, tranquila, chegar ao ouvido das pessoas e estabelecer logo uma conexão e aprendizado. Chama-se esse fenômeno comunicação. Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Vamos hoje ouvir mensagem que o espírito de Orlando Sebastião Andrade dirigiu aos seus familiares queridos, especialmente aos seus pais, na qual se declara movido por uma força que supera a sua condição de ainda na estaca zero da posição de espírito livre, mas assim mesmo agradece a Deus pela condição que lhe faculta escrever aos seus pais.
para pedir-lhes que superem também o quadro de tristeza para estabelecer alegria para si mesmo e para todos. Vamos ouvi-la na interpretação de nosso companheiro Euri Carvalho. Querida mãezinha Marlene e querido papai Wilson, peço para que me abençoe. Desejo expressar-me com a segurança da alegria do rapaz que se sente agradecido a Deus e à vida pelos pais que tem. Digo assim porque estamos registrando a necessidade de rasgar essas nuvens de tristeza que os nossos entes mais queridos estão formando sobre nós. Acreditem que depois de tanto esforço para endereçar-lhes as nossas notícias, estamos quase na estaca zero. O papai Wilson vem desanimando. A mãezinha Marlene procura fixar apenas o lado triste que já passou, como qualquer tempestade. A dona Neuza chora sem consolo e a dona Vilma conserva os olhos vermelhos, como quem injetou lacre na córnea. E nós prosseguimos lutando. Quando a gente imagina que já saiu das pedras do Lambari, eis-nos de novo nas telas mentais que se corporificaram em nossas ideias, obrigando-nos ao trabalho gigantesco de reiniciar o serviço da reforma íntima para a aceitação da vida por verdadeira dádiva de Deus. Afinal de contas, aquele sábado de tantas sombras precisa acabar. Nossas mães e pais queridos, com os nossos parentes e amigos, nos convidaram para a missa do chamado sétimo dia, na igreja de São Sebastião, e ainda estávamos cambaleando quando minha avó Pierina e outros parentes dos meus companheiros nos incitaram a acompanhar o ofício religioso em nossa memória e em nosso auxílio. Olhem que eu estava exausto, quase que apagado, ainda no choque sofrido. Mas me lembro que as conversas todas foram de aceitar a vontade de Deus, de nos entregarmos todos a Deus, de respeitar as leis de Deus e de nos conformarmos com o que Deus nos enviasse. E até hoje nada. Aquelas promissórias assinadas na igreja, diante dos símbolos veneráveis da religião, estão todas aguardando o pagamento. Ninguém se lembrou de resgatar os votos feitos. O choro continuou, dia e noite, e sou eu, por enquanto, o único a dispor de alguma calma para fazer o riso possível, de maneira a zombarmos de nós mesmos. O Gerson, o Marco Antônio e o Vlá estão murchos. Será ótimo, mãezinha Marlene, que a sua disposição de servir advogue a nossa causa, suplicando às nossas mães, pois considero Dona Neuza e Dona Vilma por mães também, tanto quanto aos meus companheiros a consideram, para que nos entreguem a Deus como prometeram sob a guarda de São Sebastião. Pensem que os votos e promessas formulados ao céu são todos válidos e legítimos. Os prejudicados com o atraso somos nós, aqueles mesmos rapazes que foram declarados libertos da vida física. Reconhecemos-nos claramente lesados, mas não proclamo isso à maneira de cobrador dessa piedade. Quem pede compaixão somos nós, para que possamos deslanchar para outros ainda este ano, antes que o 9 de setembro próximo apareça no calendário. Quem tiver alguma queixa contra nós, que nos perdoe. Não fomos imprudentes, porque temos consciência de que estávamos sóbrios
na ideia de pescaria na represa, que não passou de um passeio inocente, e por isso nada temos com a morte que nos surpreendeu. E se estivéssemos em erro, o que não sucedeu, já teríamos pago com essa mesma morte a falta cometida. Aí não ficou nenhum de nós quatro para contar o caso, porque amamos, para que nós todos possamos largar o brejo e caminhar para a frente. O vovô Sebastião e a vovó Pierina nos trouxeram o apoio de muitos benfeitores, dentre os quais saliento não só o nosso médico Dr. Paiva, mas igualmente o padre Francisco de Paula Vitor, de Três Pontas, e a irmã Esther de Barretos. Mas enquanto os pais queridos não nos soltarem da corda de lágrimas e ressentimento, estaremos nas mesmas. Auxilie-nos e perdoe-nos. Aqui traço o ponto final. Com todos os nossos no pensamento, deixo a querida mãezinha Marlene e ao querido papai Wilson todo o coração do filho sempre grato, Orlando Sebastião Duarte. A doutrina espírita em Franca e em todo o Brasil conta uma maneira fácil e barata de divulgar seus conceitos, segundo a codificação de Allan Kardec. Mensagens como a que a gente acabou de ouvir podem ser adquiridas através de livros lá no Idefran. É que o Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, administra um dos clubes do livro espírita mais antigos do Brasil. O Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran, distribui mensalmente 4 opções em ciência, romance, filosofia, mensagens, autoajuda, etc., a preço de clube. Você pode retirar seu livro obrigatório mensal ou os 4 livros distribuídos no mês na secretaria do Idefran ou recebê-los no endereço que indicar, mediante o acréscimo de uma taxa, desde que no perímetro de entrega de Franca. Se você mora em outra localidade, ligue área 16 3721-8282 ou envie um e-mail para idefran@idefran.com.br ou acesse o site www.idefran.com.br e saiba como fazer para receber seus livros em sua cidade. Clube do Livro Espírita do Idefran. Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca, São Paulo. CHB Sistemas. Esta empresa atende aos setores calçadista e agronegócio, dia após dia cuidando dos sistemas da sua empresa. Endereço Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano. Diz que o telefone área 16 3713-0200 ou acesse o site www.chb.com.br ou facebook.com/CHB Sistemas ou ainda e-mail atendimento@chb.com.br. No Sementeira Cristã, pergunta e resposta. Vamos ouvir resposta à pergunta do nosso prezado ouvinte José Vitor, da Vila Santa Helena.
Você perguntou à equipe do Idefran qual a opinião do Espiritismo sobre a questão das almas gêmeas. Elas existem. Vamos saber isso agora, meu caro José Vitor, e quem vai responder em gravação é o nosso companheiro Felipe Salomão. Do ponto de vista espírita, a criação de Deus sempre é completa, perfeita, não havendo nada incompleto e imperfeito na obra divina. Portanto, admitir-se que Deus tivesse criado uma alma imperfeita para completar-se com outra alma também imperfeita, duas metades, seria admitir um erro na criação divina. Por isso que o Espiritismo não aceita a tese, a ideia das almas gêmeas que vão se completar no futuro. Mesmo porque, ao admitir a possibilidade de duas almas se unirem no futuro para se completarem, é uma possibilidade excludente, porque e as outras almas? Elas também não devem se unir para formar uma só família, um só rebanho para um só pastor, como diz Jesus? Então, o que o Espiritismo aceita é a ideia das almas afins, isto é, aquelas almas que se afinizam pelos pensamentos, pelas vontades, pelos gostos, pelos objetivos, pelos ideais. Estas almas, então, se afinizam, se sintonizam no mesmo padrão vibratório e aí encontram grande prazer em se unirem. Porém, estas almas afins não são excludentes, porque todos aqueles que pensarem da mesma maneira, que estiverem no mesmo padrão vibratório, com os mesmos objetivos, farão parte desta comunidade de almas afins, sem que se exclua ninguém por não pertencer ao mesmo grupo. Então, o Espiritismo acha melhor a ideia das almas afins, aquelas almas que, vibrando no mesmo padrão, vão se sintonizando e vão caminhando em busca da perfeição. Os grandes grupos de músicos, de idealistas, de pessoas, de pensadores, de cientistas, de matemáticos, se reúnem porque têm afinidades entre si. E todos aqueles, todos, sem exceção, que estiverem no mesmo padrão vibratório se reunirão. É por isso que o Espiritismo prefere a ideia das almas afins, porque esta ideia não contradiz a sabedoria divina, que nada cria imperfeito. Tudo cria dentro da perfeição e da sabedoria. Há que se considerar ainda que a afinidade entre duas almas pode se originar por muitas vivências que elas tenham tido em conjunto, isto é, muitas encarnações em que partilharam das mesmas oportunidades, da mesma profissão, e que foram se reconhecendo, foram se encontrando e foram criando entre elas vínculos poderosos de afinidade. Portanto, nós podemos dizer que o conceito de alma afim mais se coaduna com o ensinamento da doutrina espírita. Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14400-690, Franca, São Paulo. Ou pelo telefone DDD 16 3721 8282. Ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-la. Não é só isso o que Deus exige. Exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência concedida sempre, em todas as coisas, ao vosso próximo,
podeis ainda exercitar essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmolas, e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Por isso dizemos, ou diz Emmanuel, em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva. É indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Esta frase de Emmanuel veio pela psicografia de Chico Xavier. E com ela encerramos o Sementeira Cristã. Agradecemos a todos pela audiência. Sementeira Cristã também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br a qualquer hora. www.idefran.com.br. Apresentaram Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e Felipe Salomão. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Que Jesus nos abençoe e fique agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.